no nosso canal. Muito obrigado. Pessoal, hoje eu trouxe um assunto que é o Kanban. Eu vou falar sobre a metodologia, vou ser bem detalhado aqui na metodologia para vocês poderem aplicar isso. E vocês vão ver que ele é muito simples, ele é muito prático, por isso ele é tão famoso mundialmente falando, com uma metodologia que é da base do Lean. Meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior aqui da Prolog. Estaremos hoje trabalhando com o assunto Kanban. E o Kanban aplicado na gestão de logística, na gestão de armazéns, um Kanban aplicado na nossa realidade aqui de supply chain. Hoje a metodologia se tornou tão robusta que já está aí sendo aplicada até em forma de trabalhar com agendas, né? Então, vastamente aplicado. Por quê? Porque ela é muito simples, ela é uma metodologia muito visual. Eu acho que já o nosso quadro aqui já mostra um pouco isso, a questão de como ele é visual. Então eu tive que trabalhar bastante no quadro aqui para poder mostrar de forma bem simples e bem clara como é que se trabalha com o Kanban. Vamos começar lembrando que o Kanban é uma das ferramentas do Just in Time e do Lean, portanto. Então o Kanban ele está associado com o Just in Time, que nós já até falamos aqui com a história da Toyota, falando sobre de onde veio o Lean, de onde veio o sistema Toyota de produção, e consequentemente chegando no Lean, e o Kanban é uma das ferramentas que está lá. Então se você clicar aqui, você vai ver o nosso vídeo falando sobre essa introdução aí do sistema Toyota de produção, do Just in Time e do Lean. E aqui, cada vídeo que nós vamos fazer, nós vamos complementando com algumas das ferramentas. Esta ferramenta aqui, por exemplo, a ferramenta do Kanban, ou seja, ela é para trabalhar em sistemas puxados. Isso é muito legal, ou seja, ele vai atuar no momento que houver o consumo ou no momento que houver a venda do item, vai puxar o processo produtivo através do Kanban. Portanto, ela é uma ferramenta puxada, certamente então, por isso o Lean. Além de ser puxada, ela é uma ferramenta extremamente visual. O que significa visual? Que eu não preciso de grandes tecnologias de sistema para fazer a gestão dela. Ah, claro, já existe hoje Kanbans eletrônicos, já existe muita tecnologia aplicada no Kanban para facilitar a utilização dele, para não precisar, por exemplo, ter o cartão do Kanban. Mas ele nasceu, e aí eu acho que está a genialidade, numa forma muito simples que é visual. Tem um cartãozinho que acompanha a sua embalagem e os cartões que vão dizer a descrição dos itens e quantidades e tal, e os cartões de Kanban propriamente dito, que fala da cor. Kanban em japonês, ele é uma palavra em japonês, portanto ele quer dizer cartões. Então ele é muito simples e não precisa, e o que é simples? O simples significa o seguinte, que o operador intuitivamente, ele olhando para um quadro de Kanban, ele sabe o que ele tem que fazer sem nenhum supervisor ter que estar atuando em cima dele, mandando, pega isso, larga aquilo, faça aquilo outro. Então isso vem do japonês, que é dessa cultura que tem uma boa parte do sistema Toyota de produção, do Just in Time, que o operador ele tem a autonomia para atuar. Portanto, ele enxergando um painel de Kanban como esse, ele rapidamente sabe o que ele deverá produzir sem ninguém precisar, um PCP da vida ou seu supervisor estar orientando ele. E por isso que ele é muito legal. Ele dá autonomia para a operação, de acordo com o critério do Kanban, que eu vou explicar aqui na sequência, fazer o trabalho dele de forma autômata. Claro, ele tem a autonomia para executar e saber quais itens devem ser sequenciados de acordo com o método que a gente vai falar aqui. Então ele diminui a necessidade de supervisão. Portanto, na cultura japonesa isso é muito legal. Claro, temos que adaptar à realidade brasileira, que ela não é tão simples assim, mas com muito treinamento sobre o método do Kanban, tu consegue, claro, facilmente implementar isso na sua empresa. Claro, tu não precisa botar todos os itens dentro do Kanban logo de início, tu vai botando alguns itens e na medida que tu vai evoluindo nesses itens, vai criando mais cultura sobre isso e melhora todos os processos. Bom, vamos começar com um método. Como eu falei, o Kanban ele é uma gestão de estoques. Então, a gente tem esse tipo de gráfico onde mostra o que comprar, quando comprar, no dimensionamento dos estoques. Então, inclusive, se tu quiser dar uma olhada lá nos estoques tradicionais,
tu pode clicar nesse card aqui. Mas nesse caso, eu quero mostrar, eu quero vincular a gestão dos estoques e o dimensionamento dos estoques com o cartão. Então, quando eu estou, por exemplo, que houve o reabastecimento, eu estou cheio, o meu estoque está cheio, o meu Kanban está cheio, eu tenho um cartão verde, então eu sou verde. Na medida que eu for consumindo os meus estoques, ele pode ficar amarelo, e quando chegar nos meus estoques de segurança aqui, ó, ele já está entrando no vermelho, ou seja, esse item ele precisa ser produzido rapidamente, porque vai acabar os estoques, eu não vou ter disponibilidade de material. Muito bem. Tendo dito isso, vamos aqui agora para nosso estoque. Nós temos aqui um estoque, e obviamente é importante dizer isso, principalmente quando a gente está falando dos itens, ou item A, B e C. Como é que eu defini que são esses itens? Isso é importante. Eu posso aplicar o Kanban para qualquer item? Não. O Kanban ele é muito aderente, esse método é aderente para produtos de baixa variabilidade de consumo, produtos de alto volume, produtos que tenham frequência. Então, se tu tem itens, eventualmente, que são consumidos raramente, não tem por que tu deixar, talvez, o Kanban cheio. Se tu trabalha com itens, por exemplo, sob encomenda, eu estou vendendo um produto aqui que é customizado e, eventualmente, não vai acontecer nunca mais esse item. Eu vou dar um caso aqui, tem uma indústria de ônibus que ela vende, muitos dos ônibus são customizados. Então o cara vai lá, um grupo sertanejo, ele compra o seu ônibus para, né, transporte interno, e ele quer botar, por exemplo, um estufamento com couro de um tipo de vaca tal, muito comum para o pessoal do country, né? Aí aquele item lá, não vamos criar um Kanban para ele, não vamos criar estoque, porque ele vai ter um consumo único, específico, portanto não faz sentido. Aqui nós estamos falando para um estilo de item que tem alta frequência de produção, alta frequência de consumo e alto consumo. Então eu escolhi os itens, aqui o item A, B e C, e aqui está o meu estoque nesse momento. Essas caixinhas aqui, esses quadradinhos, eu estou simbolizando o meu contenedor. O que é o contenedor? É uma caixa do tipo KLT, por exemplo. Vou pedir para o Vini botar uma foto dele aqui. Uma caixa KLT da vida que está cheia de componentes, ou de produtos acabados, ou de insumos. E essa caixa tem um tag, tem um cartão, está ali. Eu estou simbolizando o cartão do Kanban através dessa bolinha azul ali. E daqui a pouco vou lá, começou aqui a nossa animação, houve a venda, houve o consumo de um determinado item. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Ele foi lá e houve o consumo, tá aqui, consumiu esse cara aqui. Então agora ele saiu do meu estoque, ele foi consumido, e a caixa vazia, tá? Essa caixa aqui, portanto, ela estava cheia, agora a caixa vazia está aqui. E o cartão, eu vou botar o cartão para cá. Ó, eu vou botar o cartão para cá. Então, eu ocupei um espaço aqui do meu Kanban. Portanto, eu tenho em estoque agora, ó, 3 caixas. Estão vazias aqui 3 caixas. E eu tenho, aqui ficou igual, né, na verdade. Eu tenho caixas cheias 3 e eu tenho caixas vazias 3. E a caixa vazia está aqui aguardando alguém ir lá produzi-la e etc. Tá? Então houve o consumo daquela caixa que estava aqui. Eu vou deixar ela desenhada aqui ainda. Ó, houve o consumo dela, saiu para o seu destino final e ela simbolizada vem para cá e o cartão vem para cá. Portanto, a disciplina para executar essa operação é um dos grandes pontos de treinamento para a equipe que usa. Tem que ter muita disciplina da manutenção do dashboard aqui, porque senão o cara se perde. Bom, aí agora eu vou produzir o item. Então eu sou o operador que faço a produção da célula de produção desse item e eu cheguei aqui e eu produzo esses caras aqui. Aí, intuitivamente, qual é o item que eu tenho que produzir? Eu te pergunto aí, qual item eu tenho que produzir? Pensa aí e anota. Eu tenho que produzir o item A, o item B, o item C. Então, o que a gente vai fazer? Eu só de olhar aqui, eu tenho que saber qual é o item de forma bem simples, bem rápida. Eu tenho que produzir
o item A. Por quê? Porque o item A eu tenho apenas 2 caixas em estoque. E ele está em vermelho já aqui no Kanban. Eu tenho aqui, eu tenho um monte de caixas em estoque aqui, eu tenho 3 caixas de estoque, aqui eu só tenho 2 caixas em estoque. Portanto, aqui eu estou mostrando claramente que em vermelho é o item que eu tenho que acessar primeiramente. Então, olha, eu coloco o cartão sempre de baixo para cima e retiro de cima para baixo. Então, se eu vou agora produzir esse item aqui, então eu vou pegar esse cartão aqui, eu vou identificar aqui no meu quadro que ele está, vou botar o cartão aqui porque ele está em produção, vou pegar a caixa dele, vou lá para a minha célula de produção e vou fazer a produção do item. Na própria caixa, idealmente, ela já deve garantir que tu saiba a quantidade, porque é predefinido que nessa caixa KLT, ela cabe dessa peça, por exemplo, 20 unidades. Então eu já sei quanto eu tenho que produzir. Eu tenho que produzir uma caixa e, claro, nesse caso aqui, ó, eu vou aproveitar o meu setup e provavelmente eu vou produzir essas 3 caixas aqui. Eu vou produzir então 20, 40 e 60 unidades desse item num lote só, enchendo aqui totalmente o meu Kanban. E depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui para produzir e depois eu vou pegar esse cara aqui para produzir também. E no momento que encher todo o Kanban, que se é que isso acontece, normalmente não, a ideia é dimensionar de forma que isso nunca aconteça, para não gerar ociosidade, mas se isso encher todo, esse operador não produz nenhum desses produtos, aí sim ele vai procurar a supervisão dele, porque como o sistema é puxado e esse estoque aqui já está cheio, eu não posso mais produzir isso, não estaria cometendo uma outra perda, a perda da superprodução, que vocês podem ver nesse card aqui na sequência. Então eu paro de produzir e vou buscar orientação na minha supervisão para ver o que eu devo, então, ajudar eventualmente outra célula de produção que esteja engargalada no caso. Então eu fui lá, produzi na minha célula de produção as 60 unidades, das 3 caixas, e voltei e larguei as 3 caixas aqui no meu estoque. Tirei os cartões daqui. Opa, tirei, né? Tirei os cartões daqui, ó, que estavam em produção, e coloquei eles no meu Kanban, que é uma placa de visualização daquela célula produtiva, dizendo que o Kanban aqui está cheio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, faltou um aqui, 6, todos com as etiquetas junto à embalagem. Então, os cartões propriamente ditos estão agora aqui. No momento que eu consumir isso, eu pego o cartão e trago para cá. Então encheu aqui. Agora o que eu faço? Eu sou um operador. Qual produto eu vou produzir? Eu vou pegar na sequência este cartão aqui. Para mim fazer a montagem, pego a minha caixa e vou lá na minha célula produtiva e assim ele vai repetindo essas operações de forma contínua. É importante aqui a questão do dimensionamento dos cartões, para garantir que eles estejam com a quantidade de acordo com essa movimentação aqui. Ó, meu estoque máximo, meu estoque de segurança, meus níveis de cartões e, obviamente, a quantidade de produto por caixa. Existem diferentes tamanhos nas caixas KLT, eu estou dando apenas um exemplo da KLT, poderia usar qualquer outra, mas como exemplo, existem tamanhos diferentes e o ideal é que quando a caixa esteja cheia, aquela é a quantidade certa para aquele Kanban ali, para aquele cartão de Kanban ali. Eu acho que assim consegui definir claramente como é que funciona o Kanban. Acho que ficou bem visual para vocês entenderem os movimentos aí do Kanban. E ele é simples, sim. Por isso que ele é tão fácil de ser implementado no teu almoxarifado, na tua gestão de estoques, pela simplicidade dele. Então, ser simples não quer dizer que ele não é legal. Ao contrário, a genialidade está na simplicidade. Já tinha falado isso, mas eu acho importante ressaltar. Por isso que ele é tão genial, ele é tão bom de implementar na sua empresa, porque é muito simples. Eu não preciso de uma equipe de PCP. Nós, inclusive, temos um vídeo aqui falando sobre o PCP e eu comento a quantidade de reprogramações que o PCP faz. Dê uma olhada lá. Então, com isso aqui, ele simplifica muito o trabalho de programação da produção. Muito pelo contrário, a programação da produção fica muito intuitiva e o operador se autogere dessa forma. Claro que algumas observações que eu não mencionei é legal fazer, que por exemplo,
Na sequenciamento dos itens aqui, se eles estão com estoques muito iguais, vamos pegar um exemplo aqui, ó, isso eu acho que é interessante falar. Se eu estivesse, por exemplo, com esses dois itens, ó, estão iguais, qual que eu pego? Eu vou olhar minha máquina e daqui a pouco a minha máquina estava pronta para produzir este cara aqui. Ela já tinha setup pronto para produzir esse cara aqui. Então eu não vou produzir esse, eu vou produzir esse cara aqui e depois eu volto para esse, porque daí eu diminuo o tempo de setup da minha máquina. E isso o próprio operador, através de muito treinamento, muita capacitação, ele deve se autogerir e saber como priorizar os itens. E principalmente a quantidade. Ele não deve produzir mais do que 3 cartões de 20 unidades, no caso 60 peças. Terminou aquelas 60 peças, aí sim ele vai sequenciar para esse outro item aqui, porque é justamente o item que entraria na sequência. Mesmo que esse cara fosse, por exemplo, esse aqui é mais fácil de produzir, por exemplo, do que esse aqui, mas eu teria que vir esse porque ele já está em amarelo. Então a cor me orienta. Agora, se fosse assim, se eu estivesse nessa situação aqui, ó, aliás, deixa ele aí. Deixa ele, esse aqui, deixa aqui. Eu vou fazer assim, ó. Se eu estivesse, vamos botar esse cenário aqui. É mais fácil estou produzindo esse cara aqui, o item B. Mas aí eu terminei de produzir esse cara aqui e enchi meu Kanban. Qual item que eu peço? Eu vou olhar, o certo era produzir este ou esse, mas ambos estão no verde. Qual que eu opto? Aqui sim eu vou optar pelo que for mais fácil de acordo com na sequência, para botar na sequência da produção desse cara aqui. Eu vou porque eles estão em verde. Não, esse aqui está cheio. Então eu vou priorizar esse porque já está amarelo. Nem se fala se ele estivesse em vermelho. Certo que eu teria que produzir esse cara aqui. Então, novamente, olha como é simples utilizar essa ferramenta aí, e aí por isso que ele é tão boa, tão eficaz. Agora, o que eu vejo no mercado muito é o pessoal não usando isso de forma criteriosa. Eles acham que botar o Kanban com caixas e ter que estar enchendo as caixas é o suficiente. Não, um Kanban de verdade, ele está dimensionado, inclusive os lead times vão determinar a quantidade de caixas que eu tenho que ter para dar esse giro aqui. Claro, eventuais variações de demanda não previstas e vai impactar e pode consumir todo o teu Kanban, mas aí faz parte do jogo. Eu diria que não tem nada de diferente, isso é uma parte bem normal do processo. Eu acho